que a hora não permite palestras, né? Mas nós queremos dividir com o movimento, como temos feito nos 9 Hereus até agora. Esse é o último Hereu, esse é o último da série de Hereus, que a diretoria está comparecendo, apoiando e está ajudando nessa confecção dos Hereus. Nós trazemos em todos eles o que aconteceu na Comissão Regional Sul, já que é um reflexo do movimento espírita em nossa região. Nós fazemos parte do Brasil. O Brasil é partido em 4 grandes pedaços, é dividido em 4 grandes pedaços: região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Nós, Estado do Rio, fazemos parte do Sul, junto com São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Nós tivemos em abril uma reunião no CERJ, reunindo todo o sul do país, e algumas conclusões importantes foram trazidas. E é exatamente isso que a gente gostaria de trazer para vocês, que essa é a função do CERJ, é ser médium de ligação entre o movimento internacional e nacional e o local, tanto no sentido de vinda quanto de ida das informações e conhecimentos. Numa comunicação espiritual no grupo mediúnico da Federação Espírita Brasileira, nós escolhemos alguns trechos que gostaríamos de dividir com vocês. É muito semelhante àquilo que a gente tem recebido em nossas casas espíritas, em nossos trabalhos e nas reuniões mediúnicas que o CERJ realiza. Então, dizem os espíritos numa síntese, que diz o seguinte: o momento é delicado, todos nós sabemos. Buscam os espíritos ignorantes distrair os espíritas e enfraquecer a unificação nas federativas, dividindo os espíritas. O nosso valor está na inexistência de hierarquia e na força da unificação, em que não há subordinados nem subordinantes. Nossa ação espírita na sociedade deve ser de não forçar resultados imediatos. Não forçar resultados imediatos. Então, essa é uma orientação geral para todos nós, em termos de Brasil, em termos de região sul, em termos de Estado do Rio, em termos de conselhos espíritas de unificação. As reuniões foram em vários grupos de centros de interesse. A FEB continua fazendo as suas campanhas de apoio contra o aborto, né? Apoio a essas campanhas, com coletas de assinaturas contra o aborto. E dos trabalhos mais importantes sobre a campanha contra o aborto é fazer uma ação formativa desde a infância e da juventude. A FEB tem procurado manter um programa estar atento ao Programa Nacional para a Erradicação da Miséria. É uma atenção constante. A FEB é ativa no Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS. Continua na sua campanha nacional pela vida contra o aborto, a pena de morte, o suicídio, a eutanásia e o abuso do uso de drogas. A FEB está atualmente fazendo um trabalho de cursos de EAD, ensino à distância, via web. Esse ensino à distância já está com grupos pilotos agindo em todo o território nacional. E para encerrar, uns assuntos que foram citados sobre o Conselho Espírita Internacional. Nós fazemos parte desse grande trabalho, que não é só brasileiro, mas é internacional. Vocês sabem que o Brasil é o maior país espírita do mundo. O maior movimento espírita é o brasileiro. O segundo é Cuba. Sabia que é Cuba? Cuba é o segundo país espírita do mundo. Nós temos atualmente 170 títulos de livros vertidos para línguas estrangeiras. Isso é um trabalho imenso fazer essa versão para línguas estrangeiras. Porque não é uma pessoa que fala o inglesinho, que fala o espanholzinho, não. Tem que ser alguém natural da região, que seja espírita, que fale bem o português e fale perfeitamente a língua pátria, para que as mensagens espíritas sejam
que consigam chegar ao coração das pessoas, né? Existem, o SEI está fazendo plataformas de livros, como o Google, por exemplo, de livros eletrônicos. A TVC está com uma série orientando temas com entrevistas, tvc.com, com orientação ao centro espírita, orientação aos órgãos de unificação, e no futuro vai haver um sistema de divulgação por estado sendo administrado por cada federativa. Uma novidade muito grande é com relação à África, e que foi nos dado essa orientação, o que está sendo feito. Os espíritos têm pedido ajuda para a África. Esse continente irmão precisa ser levantado. Está com dificuldades, né? Todos sabemos. Há locais na África onde os soropositivos é quase que 1 para 2, cada 2 pessoas, um é portador. Quer dizer, é uma situação gravíssima, financeira, de fome. É só ver o jornal que a gente está sabendo. Então, os espíritos estão pedindo a nossa vibração, o nosso trabalho como espíritas para o continente africano, onde estão renascendo espíritos, agora crianças, com necessidades e com missões exclusivas no levantamento em pegarem novamente o progresso dessa região para ajudarem o alavancamento, essa palavra que eu estava procurando, dessa região, para que a África ocupe o seu espaço no mundo. Então, uma série de literaturas espíritas, infanto-juvenis, estão sendo vertidas para as línguas pátrias, de tal maneira que possam ajudar essas crianças com missão, nesse sentido, possam ser ajudados. A ministra de Cuba, ela tem apoiado a ação dos espíritas. O líder cubano San Martín era espírita, e foram os cubanos que levaram o espiritismo para Miami, nos Estados Unidos. Então você vê como a coisa é internacional, né? Não é só brasileiro, tem muito brasileiro fazendo muita coisa, mas tem outros países fazendo também, que somos espíritos. Somos espíritos. E o último assunto. A coordenadoria do SEI, o Conselho Espírita Internacional, nós temos uma coordenadoria para a América do Sul, uma para a América Central, uma para a América do Norte, uma para a Europa e uma, em início, para a África. Então são essas as notícias que nós gostaríamos de deixar. Acredito que será um evento hoje aqui muito interessante para o futuro do movimento espírita dessa região, que reflete no Estado, reflete no Brasil e reflete no mundo. Tenhamos essa visão de coesão, de trabalho em equipe, de unificação, que é o objetivo do movimento espírita, de trabalharmos unidos com um objetivo. Um bom dia a todos, até o final, a gente se encontra novamente.